Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Deus, o amor do Mestre Jesus, que os bons espíritos de luz esteja contigo, com sua família. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Como se nós somos ecumênicos. Desculpa. E nós estamos estudando na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina, o único ensinamento que nós encontramos que não existe preconceito, não existe competição. O Evangelho não é pregado por violência, por ameaça, por terrorismo, nem com preconceito. É o Evangelho de amor e nada existe fora deste amor. Nosso estudo, que nós estamos começando neste momento, é estudo Vida Além da Vida. Nós estudamos a obra do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. São 13 livros didáticos. De nosso lar até a vida continua. Hoje nós vamos gravar o capítulo 7, Exemplo de Amor. Esse livro, No Mundo Maior, é o 5º livro dessa coletânea. Primeiramente, vamos orar a Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando mais um estudo da série Quem Sou Vida Além da Vida. Nós lhe pedimos que a tua luz envolva essa pessoa em qualquer lugar do planeta Terra onde ele estiver. Que ele tenha a paciência, a humildade de nos assistir do começo até o final do vídeo. E se possível, meu irmão, dá um like aí, curte, faça um comentário. Se você concorda com os nossos estudos, faça um comentário. Se você discorda, fala para nós a sua discordância e por quê. Nós responderemos no próximo vídeo. Além desse estudo Vida Além da Vida, o nome já disse, nós estudamos o mundo espiritual. Agora, no mundo espiritual, nós temos Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz, Renascer para uma Vida Melhor. É o nosso primeiro estudo no YouTube. Esse estudo só está no YouTube. Agora, o estudo, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, ele está no YouTube, no Instagram, e no Facebook e no WhatsApp. Nós já temos
vídeos gravados. 7 vídeos gravados. Nós vamos gravar na próxima semana. Temos também o nosso estudo, nosso canal dos deficientes físicos do GK. GK é Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, que é renascer para a vida melhor. Aliás, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Esses 7 passos para renascer para uma vida melhor é o nosso estudo básico. Se você quiser conhecer o nosso grupo, qual é a nossa meta, a nossa doutrina, é só você assistir esses 7 estudos, 7 capítulos. São 7 estudos, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Então você vai compreender qual é o nosso intuito, qual que é a nossa meta. O outro estudo é Estudo do Evangelho no Lar. Nós já gravamos o número 38. 38 vídeos já temos gravado no YouTube, no Face, no Instagram e no WhatsApp. Nós colocamos nos nossos grupos. Nós estamos estudando, já está no YouTube, né? Capítulo 6. O capítulo 6 é o Cristo Consolador, que é jugo leve. É só você entrar e nos assistir e nos curtir. Colocar um like aí ou fazer um comentário. Bem, nós estamos fazendo também uma campanha, porque o nosso grupo, se você quiser comunicar comigo, quiser comunicar conosco, você deve ligar. E na nossa página na internet, que é Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Esse é para comunicar conosco. Agora nós fazemos uma campanha de doação, donativo, para nós construirmos uma casa. Nós precisamos comprar um terreno, construir uma casa, fazer um local para nós nos reunir e fazer congresso com o irmão católico, evangélico, candomblé, da Umbanda, de outras religiões, irmão cético, irmão estudioso, pesquisador, para nós unirmos, para estudar o problema do mundo, porque nós fazemos parte deste mundo, nós somos uma família. Para resolver o problema da família é necessário que a família se reúne. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem dizendo, olha, se você tem um problema na sua família, no seu grupo, reúne-se, comenta, acha uma saída, porque o problema, o erro não está no Evangelho, não está em Deus, está em nós, porque nós é que distorcemos a verdade. A igreja, através da igreja, através da religião, o homem distorce tudo. Porque não sei porquê, o nosso estudo tem esse nome. Porque é que a igreja está sempre na contramão da verdade. É só você entrar aí no YouTube, no Facebook, você vai encontrar porque é que o homem, porque é que a igreja está sempre na contramão da verdade. É o último estudo que nós colocamos. Está já no YouTube e no Facebook. Bem, a campanha é o seguinte, como vários irmãos nos ofereceram donativo, mas nós não podemos receber donativo. Lembra mesmo, nós não temos CNPJ. No Brasil, se não tem o CNPJ, nós não pode receber donativo, porque o donativo não é para mim, é para o grupo. Mas nós somos ligados à USE, a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. A USE, para quem não conhece, é semelhante a uma cooperativa. Então, se você sentir
você, o grupo de empresários, ou você que queira doar qualquer quantia, ou mesmo doar um terreno para nós aqui, né? Nós precisamos daqui. Principalmente no Jardim aqui no Jardim Novo Horizonte, ou no Parque Santa Teresa, que é ligado um com o outro. Então você liga para a USE, para a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, e diz para o diretor, para os diretores, olha, eu quero doar para o grupo ecumênico do Caminho do Amor. É esse donativo. Então eles vão colocar, porque lá na USE nós temos o nosso PIC. Nós temos onde você pode doar. Tenha certeza, se você doar um terreno, se você doar uma quantia, essa quantia, esse terreno vai chegar até nós. Porque essa União da Sociedade Espírita, eles nos protegem, eles que nos dão assistência social, nos dão assistência jurídica, assistência espiritual, orientação. Eles nos ajudam, é uma cooperativa, é isso daí. Se você quiser, é só você entrar lá e conversar com eles. Se realmente nós existimos, né? Pergunta para eles. Então, olha, nós estamos num problema no Brasil que bilhões de dinheiro são desviados para a conta de pessoas corruptas, pessoas desonestas, pessoas que só pensam em si próprio. Num país em que milhões, desculpa minha irmã, que várias pessoas, várias famílias estão passando necessidade, passam fome. Aqui no nosso bairro nós temos duas comunidades, onde existem várias crianças, várias famílias, vários idosos e idosas que necessitam da nossa ajuda. Passam necessidade e precisam de ajuda. Nós, quando nós podíamos, nós ajudávamos. Mas quando nós entregamos a diretoria porque tem eleição, nós tentamos na Casa Espírita, tentamos na igreja, não deu certo, porque quando chega a eleição, entra outro diretor, muda toda a programação. Então agora nós vamos comprar o nosso terreno, construir a nossa casa e fazer a nossa assistência social. Coopere aí, coloca o donativo aí. Se você não pode doar, não tem problema. Ore por nós, intercede por nós, porque, meu irmão, se nós tivermos esta oportunidade, nós vamos fazer esta obra. Se não tiver, nós vamos continuar estudando, levando a semente de luz, que já é muito importante, porque a libertação da humanidade, da escravidão religiosa, da lei do pecado e a morte, não tem preço. Só quem já foi liberto, igual a eu, sabe o que é ser liberto da igreja, ser liberto da religião. É uma senzala, é uma escravidão. Você não serve a Deus nem a igreja por amor, você serve por medo, por ameaça. Bem, nós estamos estudando o capítulo 5 no Mundo Maior. É o seguinte, André e Calderário foi convidado para participar de um estudo que um psiquiatra faz no mundo espiritual. E nas horas de folga, ele se propôs a fazer esse estudo no plano terrestre, na crosta da Terra, porque ultimamente está havendo muito desencarne, suicídio. Porque suicídio não é desencarne voluntário, é involuntário, não é? É agressão ao corpo físico. Por que as pessoas fazem isso? Por falta de conhecimento. Esse seu conhecimento tem que chegar a essas pessoas. Porque às vezes essa pessoa é um esquizofrênico, é um doente psíquico, precisa de ajuda, mais espiritual do que material. Então esse é o estudo. Nos chamou a atenção o capítulo 5, 6 e este 7 que nós estamos gravando. É porque André Luiz fala, se a humanidade percebesse o valor, a potência que tem o poder da oração,
Minha irmã, meu irmão, a sua dificuldade, o seu problema, que você acha que é irreversível, que não tem solução, a oração é o antídoto para esta enfermidade. A oração é a solução para este problema, porque tudo é possível aquele que crê. Quem disse isso foi o Mestre Jesus. Ele disse que o Pai, o Senhor da vida, ele sempre ouve a nossa oração, por mais simples que seja. Simplesmente se coloca diante dele, apresenta os seus problemas. Semelhante ao filho, quando está em dificuldade, quando não tem uma solução, aproxima do pai que tem mais experiência e conta para ele o que está se passando, e ele então vai dar uma orientação. É isso que você precisa. Então, no capítulo 5, o nosso irmão Pedro era obsidiado por um obsessor que não dava trégua. Mas ele cometeu um erro, mas ele se arrependeu, mas ele não procurou o plano espiritual, ele procurou resolver isso com trabalho. Como ele tem o coração bom, o plano espiritual então enviou para ele uma esposa de um espírito evoluído, e ela deu a ele 2 filhos, e ela ensinou esses 2 filhos a orar, a buscarem oração. E o menino, André Luiz e Calderaro, quando chega na casa dele, então percebe uma criança sentada na mesa para tomar o café, né? Sentada à mesa. Ele com as mãos postas disse: mamãe, vamos orar para o papai, porque a última visita que nós fizemos, eu achei ele tão triste, tão abatido. Percebem? A criança sabia que a oração poderia ajudar o pai, e ajudou. Porque a nossa irmã Cipriana foi enviada e libertou ele e ele curou. O capítulo 6, a nossa irmã Cândida, até no último capítulo, eu chamo ela de Cláudia, não é Cláudia não, é Cândida. Ela também estava para desencarnar, não tinha mais condição de ficar no corpo físico. Mas ela estava segurando o corpo físico por causa da filha. Ela ia deixar uma filha sozinha. O filho que ela tinha casou e foi embora, ele não ligou para ela. Então a filha ia ficar sozinha, desamparada, com dívida. E a filha já estava trabalhando num clube de dança para arrecadar dinheiro para comprar remédio para a mãezinha, porque não tinha dinheiro nem para comprar remédio. E lá nessa casa de dança, ela encontrou um rapaz. Para as pessoas ali, aquelas mulheres que ali estavam são dandivanas. São pessoas que gostam daquilo, mas ela não estava ali porque gostava não, porque precisava do dinheiro, porque ela não conseguia emprego. O trabalho dela de costura não conseguia arrumar dinheiro para comprar o remédio. Então, o plano espiritual sondou o coração daquele jovem que era ligado a ela, que eles tinham um plano no plano espiritual de se encontrar e se casar. Ele era a solução daquela oração. Então, a nossa irmã Cipriana, com os irmãos espirituais, pegou aqueles 2, levou ele para o plano espiritual e mostrou para ele a promessa que ele fizera para unir-se. Então, quando chega no outro dia, ele pede para levar, ele quer conhecer a nossa irmãzinha, né? Mas, quando é à noite, os espíritos então pegam os 2 e leva eles até no hospital onde está a nossa irmã Cândida, que a nossa irmã pega a mentora espiritual, né? A nossa Cipriana, pega a nossa irmã no colo como que se fosse uma criancinha, né? Que a irmã está muito debilitada, mesmo no espírito. Então, quando os 2 espíritos trazem aquele casal, né? A Mercedes e o Paulinho, que ele chega, que veja, a nossa irmã veja a mãe dela no braço daquela senhora que brilhava como luz,
refletia a luz dela, disse, Mãe Santíssima, achou que era a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Então prostraram diante dela. Aí a nossa irmã Cipriana disse, irmão, não sou o que vocês estão pensando. Sou um irmão, uma irmã, trabalhadora, emissário do Mestre Jesus, como qualquer outro. Nós queremos resolver o problema da nossa irmã. Então, a nossa irmã pega, fala para Paulinho, Paulinho, eu preciso, está chegando a hora de eu ir embora, mas eu tenho medo de deixar a minha filha sozinha. Eu gostaria que você cuidasse dela para mim. Então, depois do desdobramento do que ele teve no plano espiritual, ele teve uma solução, né? Ele percebeu que ele estava apaixonado por ela. Então, ele resolveu então casar com ela e tirar ela de lá. Aí então ela contou por que ela estava lá. Porque no plano espiritual, os amigos espirituais falaram, a nossa irmã está lá não é porque ela gosta, para comprar remédio, é por amor que ela está lá. É desse amor que vocês precisam. Então ele quando a nossa irmã Cândida começa a falar com ele que vai, eu queria que você, ele coloca o dedo na boca da irmãzinha e disse, irmã, eu já decidi, hoje mesmo eu vou colocar os papéis em movimento, eu vou casar com a Mercedes. Não se preocupa, ela será minha esposa e nós vamos ter um lar e eu vou cuidar dela. Então ela sorri, agradece, pega a mão dele e a mão dela, coloca entre as mãos dela e faz uma oração e pede para que Jesus abençoe essa união. Aí então os olhos dela se fecham. Então o André percebe que os olhos da carne se fechou para sempre, mas os olhos do Espírito se abrem e ela então é desligada do corpo. Prezados irmãos, agora nós vamos para o capítulo 7, né? O exemplo do amor. O exemplo do amor é uma senhora, um casal, que aparentemente é um casal feliz. 9 anos de casado, só tem um filho primogênito com 8 anos de idade. Só que essa criança nem parece que tem 8 anos. André Luiz fala, pela idade, deveria ser uma criança bela, bonita, mas ele está ali encolhidinho, parecendo um mico, parecendo um macaco. André Luiz fala, ele parecia um monstrinho. Aquela criança não se movimentava, ouvia muito pouco, enxergava muito pouco, não tinha qualquer reação. Era todo dependente daquela mãe. Mas aquela mãe tratava ele como o maior tesouro. Enquanto seu pai trabalhava dia e noite para manter ele, comprar os remédios dele, a mãe cuidava com amor. Então André Luiz, a Caldeirado fala para André Luiz, todos os dias, nesse horário, ela ora por ele. Então, quando ele falava isso, André Luiz percebe que estava grudado nele 2 espíritos, 2 obsessores, semelhante ao de Pedro. Era grudado nele. Então, aquele espírito que fazia toda essa dificuldade nele. Aí André Luiz, Caldeirado disse para André Luiz, presta atenção na sua mente. Há 200 anos, este espírito, ele foi um ditador, comandou uma guerra civil. Ele era cruel, era tirano. Matava qualquer pessoa, qualquer inimigo, da pior maneira que fosse possível. Então ele conseguiu um débito muito enorme. Quando ele voltou para o plano espiritual, milhares de espíritos o levaram ele para as trevas e judiava, não dava descanso para ele, mas nem um segundo, nem uma respiração de segundo. Então, por
100 anos ele foi perseguido. Muitos daqueles espíritos perdoou, outros desistiram. Mas 2 nunca desistiu, grudou-se nele. Ele reencarnou, teve a oportunidade de reencarnar, eles vieram junto com ele. E tira qualquer... Porque ele pediu, o Espírito, que ele viesse num corpo agora, sem movimento, que ele pudesse coordenar esse corpo para ele não cometer novamente o erro. Porque ele quer, isto é por isso mesmo, quando você vê qualquer problema disso, problema de enfermidade, igual o nosso irmão Artuzinho, né, lá do Mato Grosso, que é de 8 anos também, ele não se movimenta, vive vegetando. Quem cuida dele é dependente da mãe. A nossa irmãzinha lá do Mato Grosso do Sul, a nossa irmã Emanuela, tem 5 aninhos. Também é da mesma coisa. Irmão, não é castigo de Deus. Esses espíritos, em outras vidas, eles cometeram erros terríveis, semelhantes de Lampião, de Hitler, de Maduro, de Fidel Castro. No plano espiritual, eles veem a burrada que eles fez, o erro. Então eles pedem para retornar o corpo. Agora, para retornar o corpo, eles têm que vir num espírito que eles não têm condição de manipular nada. Ele está preso. Isso é a prisão. Lembra que Jesus disse? O espírito será preso, amarrado e atirado nas trevas. De lá ele não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Então aquele espírito está preso naquele corpo. Quando André Luiz fazia aqui, aqueles 2 obsessores colocaram as mãos sobre a célula pineal dele e começou a emanar um líquido semelhante a um piche. E ele então começou a se dar ataque epilético. Fazia aquele ataque, a convulsão, né? E aí a mãe, como sempre sabia que naquele horário, naquela hora, fazia aquilo, então ela pega o bebê, abraça ele, coloca sobre o seu peito. Não se desespera, não se apavora, mas eleva o pensamento a Jesus e ora: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou estar ao lado dele, eu vou estar com ele. Permita, me ajuda, me dá força para que eu possa ajudar este meu filho, porque ele é meu filho, eu amo. O meu amor é semelhante ao amor que o Senhor passou para nós. Então ela fez uma oração. Então, conforme ela orava, a luz cintilava. Então, o nosso irmão Calderaro colocou-lhe a mão na testa, na fronte dela. E quando ele colocou, então André Luiz fala que começou a sair uma energia de luz de Calderaro e começar a envolver aquela mãe. Conforme aquela energia envolvendo, ela ia brilhando, brilhando, brilhando. Até que a criança para da convulsão, né? Ela então coloca ele novamente na cama e dá-lhe um beijo na testa, na fronte dele. André Luiz fala que quando ela beija a fronte daquela criança, aquela luz que Calderaro passou para ela, aquela energia, então envolve aquela criança da cabeça até os pés. Faz aquela criança estremecer com aquela luz. Quando aquela luz invadiu todo o corpo daquela criança, os 2 obsessores pulou fora. Saltou de lado, quando eles saíram, desligaram com aquele beijo, aquela luz, fez com que desligasse aqueles 2 obsessores. E ele saiu fora do corpo, quando eles saíram, abriram os olhos, viram aquela luz. Aquela mãe que brilhava como um sol, como uma luz fluorescente, né? Eles então caíram de joelhos, percebendo que estava diante de um espírito muito evoluído. Então eles pediram perdão a ela, pediram ajuda. E ela então, ela e o pano
espiritual comprometeu, olha, eu aceito vocês como meus filhos. Se vocês querem receber deste amor, venha como meus filhos, eu te aceito. O plano espiritual, então, fez aquele casamento. Então, aqueles dois espíritos são levados para o plano espiritual. Vai fazer um tratamento, vai se preparar. Aí eles vão reencarnar como filho daquela mãe. Sabe o que ele vai fazer? Aquele espírito que eles estavam obsidiando, estava perseguindo, agora eles vão ajudar a mãe a cuidar deles. Você está compreendendo? É semelhante à nossa irmã lá do Mato Grosso do Sul. Ela tem 2 irmãos, um casal de irmãozinho. Então aquele casal vai substituir a mãe e o pai quando eles desencarnar, vai cuidar daquela nossa irmãzinha. Que ela vai precisar de ajuda a vida toda. Toda a sua prova. O nosso irmão Arthurzinho é da mesma maneira. Ele tem mais 3 irmãos, 2 não têm enfermidade. Esses 2 que têm saúde vão cuidar deles quando a mãe deles faltar. É assim que o plano faz. Por isso o Senhor Jesus, Ele nos garante, eu nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. Portanto, minha irmã, qualquer dificuldade, qualquer problema, não desanima. Você, meu irmão, que pensa em suicidar, que tem a tendência ao suicídio, que está desanimando, não desanima. Entre em oração, pede ao Senhor Jesus, vai diante do Senhor Jesus. Mas aonde é que eu devo orar? Lembra que Jesus disse, quando os apóstolos pediram a Ele, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que nós devemos orar? O Senhor Jesus ensina para os discípulos, ó, quando você quiser falar com o Pai, entre no seu aposento. Percebe, minha irmã? Você não precisa ajuda da igreja, da religião, da casa espírita, ajuda muito. Mas você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Geralmente no seu leito, na sua casa, porque o seu aposento é a sua casa. Não tem lugar melhor para você fechar a porta e ficar em paz. Por isso nós aconselhamos, aprenda conosco a fazer o evangelho no lar. Porque no final do 3º milênio, que já estamos no primeiro centenário do 3º milênio, no final do 3º milênio, todas as portas, todas as igrejas vão fechar as portas. Então a única maneira de você servir a Deus, aprender, orar, vai ser no seu lar, fazendo evangelho no lar. Por isso a necessidade de fazer evangelho no lar. Eu sou Francisco Pedro. Convido a você a nos assistir os outros trabalhos nossos. Entre em contato conosco, faz questionamento, pergunta alguma coisa, responda as nossas perguntas. Nós fazemos aí, tá bom? E nós vamos trabalhar junto, porque, segundo o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele diz, garante, olha, nós somos uma família. Se unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Presta atenção, mano. Há guerra quase no mundo inteiro. No nosso país, o poder das trevas quer dominar, quer destruir a nossa paz e a nossa liberdade. Mas o choro pode durar a noite toda. A alegria vai vir ao amanhecer do dia. Tenha certeza, meus irmãos, que o mal do nosso país, do nosso planeta Terra, está perdendo a validade, porque o mal tem um prazo de validade. Só o bem, só o amor é eterno. Só o amor vai vencer, porque o amor não vai vencer, não. Ele venceu lá na cruz do Calvário. Jesus venceu por nós. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Estou de braços abertos para receber qualquer um, de qualquer religião, para conversar sobre o nosso estudo, unificação. Mas para isso precisamos do estudo do ecumenismo, unir as religiões e orar junto, buscar a saída para as nossas dificuldades. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.